A TV Saferd de hoje traz uma entrevista completa sobre a gestão, os 20 anos de Alfredo Sampaio como presidente dos sindicatos atletas de futebol. O início de muitas dificuldades, muita luta, muita criatividade do nosso atual presidente até chegar onde nós chegamos. Saiba um pouquinho do que foi essa luta, essa dedicação, esse empenho total para que você, atleta, possa usufruir de todos os benefícios que o sindicato proporciona hoje. O sindicato teve o Zico, teve o Gaúcho, o Zé Mário, que são jogadores aí de time grandes e tudo. Você teve algum medo quando você chegou por ser pouco conhecido? Eu tive. Na realidade, eu nem sei por que eu aceitei na época ser o presidente. Foi uma coisa assim meio inesperada. Eu recebi o convite do Gaúcho, né, e do Edmundo Pita, que era o advogado na época, e prontamente aceitei, mas realmente... Depois que eu aceitei, a ficha caiu. Falei, e agora? Porque o primeiro presidente foi o Zé, depois o Zico, depois o Paulo Sérgio, que era um grande goleiro, do time grande, seleção, e o Gaúcho. Então, realmente, isso passou pela minha cabeça. E também, a minha primeira diretoria era formada só para o jogador de clube pequeno. Então, aquilo ali realmente me deu um certo medo, porque eu acho que o caminho ia ser mais complicado, como foi no início, mas depois... mudou totalmente. Como é que foi esse início de falta de grana, falta de reconhecimento, tudo isso? Não, na verdade, como eu falei, eu nem sei, assim, eu não lembro direito o porquê que eu prontamente aceitei. Eu sempre tive um perfil assim como quando jogava, não de liderar, mas eu falava as coisas e procurava sempre estar atento a tudo, enfim. Eu aceitei, aí a ficha só começou a cair depois. E na realidade, a gente tem que lembrar, porque isso foi há 20 anos atrás. Na realidade, era difícil mesmo, porque o sindicato não tinha recursos, não tinha... O único recurso era um contrato que tinha com uma empresa de chiclete que usava a imagem dos jogadores, mas mesmo assim, no ano que eu entrei, acabou esse contrato, ele tinha durado uns 5 anos, e naquele ano acabou. Era um imposto sindical que era muito confuso também para receber, enfim, era difícil, nós tínhamos dificuldades financeiras, mas logo no meu primeiro ano eu já criei a seleção de Master para fazer um modelo que tinha do Luciano do Vale. Eles tinham uma seleção que jogava, arrecadava, eu criei uma aqui no Rio, então nós começamos a jogar com a seleção de Master e o dinheiro arrecadado metade ia para os jogadores, metade ia para o sindicato. Aí nós fizemos um samba também, lá eu chamei vários sambistas conhecidos, fechamos ali a Estácio de Sá, fizemos um samba, arrecadamos e tal. Enfim, eu comecei a botar a criatividade para fora e nós conseguimos manter a instituição ali funcionando e aberta. Porque a minha maior preocupação era não fechar o sindicato. Essa era a minha preocupação número 1. Eu falava para o Denis, que era um lateral esquerdo, que jogou comigo no São Cristóvão, falava, Denis, e para o Mauro Rezende, que era o vice-presidente, eu falei, pô, cara... Pode acontecer tudo, menos a gente fechar isso aqui, não pode. Então, e com isso, aquilo ali foi me empurrando para frente para buscar alternativas e a gente conseguiu, né? O Mauro, inclusive, conta sempre uma passagem legal, que o cara demonstra mesmo o que era. A gente tinha tão pouco dinheiro que o saco de lixo das lixeirinhas do escritório, a gente botava o lixo, ia lá, jogava o lixo fora e botava o saco de volta. Então, isso mostra a dificuldade que nós tínhamos. Tanto o Zé Mário quanto o Francisco Horta declararam até no jornal o Gol que eram contra essa gestão longa, mas retificaram dizendo que foi maravilhosa, que ninguém que viria de fora e ficasse pouco tempo faria tudo o que você fez. Você também partia dessa opinião de uma gestão longa ser ruim, ou como é que você pensava? Eu compartilho disso e em nenhum momento eu fiz plano disso, tanto que a minha vida hoje... Você vê, eu tenho 52 anos. Se você considerar que eu estou há 20 no sindicato, quase metade da minha vida eu vivi aqui dentro. Então, eu não fiz plano sobre isso. O que aconteceu é que as coisas foram surgindo. Então, efetivamente, de 90 a 2000, o sindicato teve uma trajetória muito grande em várias frentes de lutas, digamos assim. Então, as coisas foram acontecendo. Por exemplo, em 90, nós fundamos a seleção de Master, criamos a Federação Nacional dos Atletas de Futebol, que é o que congrega todos os sindicatos.
que era um desejo, isso foi feito porque eu li num jornal que era o desejo do Zé Mário, de criar uma federação, então aquilo me motivou, eu criei a federação. Na sequência, o Zico tornou-se ministro do Collor para começar a lei Zico, e na realidade era para extinguir o passe. E aí eu comecei a participar ativamente daquilo, não fazendo campanha aberta, mas dava muitos. Eu e o Roberto Dinamite participávamos de muitos programas, dando entrevistas, e enfim. Aí, na sequência, a lei foi criada e discutida durante anos, tanto que ela só foi vigorar a partir de 98. Então, tu vê, de 91 ali até 98, sempre envolvido nisso. Aí, em 95, veio a questão do direito de imagem dos atletas, que é do álbum de figurinha, que não era pago. Aí eu fui para São Paulo brigar com a Panini, acabei fazendo um acordo e até hoje todo mundo recebe. Em 96 veio a ação do direito de arena. Em 98 veio a homologação da lei, né? O Fernando Henrique, tivemos com o Fernando Henrique, com o Pelé já como ministro, e a lei virou realidade. E, na sequência, de 98 a 99, a ação tramitava do direito de arena. Em 2000, a gente fez o acordo, que mudou toda a vida do sindicato e dos próprios atletas. E, como eu falei, as coisas foram acontecendo, eu fui ficando por força disso, porque emendou. Aí você vê que depois de 2000, nós conseguimos o acordo do direito de arena. A partir dali, todos os jogadores passaram a receber direito de arena através do sindicato, e o sindicato passou a ter um percentual administrativo desse valor, isso, claro, autorizado em ata pelos próprios atletas, e com esse dinheiro a gente começou a construir a Casa do Atleta. Então, você vê, em 2000 o acordo foi feito, em 2001 passou a vigorar, em 2001 eu fui com o Ronaldo na Nike, lá em Portland, nos Estados Unidos. Eles doaram o Ronaldo e a Nike $100 mil para a gente comprar o terreno. Em 2003 a gente começou a obra efetivamente, construímos de 2003 a 2006, 2007 mais ou menos. Em 2009 nós inauguramos a Casa do Atleta. Então você vê que nessa brincadeira foram 10 anos assim voando de novo, de várias coisas intensas em prol da entidade. E nesse meio tempo, quando o meu mandato acabava, a gente estava tão inserido nisso tudo que a gente ia seguindo. E, por outro lado, também não havia ninguém que queria, assim como na época do Gaúcho, ninguém tinha interesse em pegar. Durante todos esses 20 anos nunca surgiu uma oposição? Não, surgiram alguns focos, mas não uma oposição. Na realidade, que eu tomei conhecimento, né, que efetivamente a oposição de alguém vir montar uma chapa nunca aconteceu. Mas eu tomava conhecimento que algumas pessoas estavam se movimentando para tentar. E, na realidade, pelo perfil das pessoas, que na época me foi dito, o perfil daquelas pessoas não eram pessoas que queriam fazer uma oposição porque achavam que o nosso trabalho era ruim. Eram pessoas que queriam entrar porque entendiam que aqui poderia se tirar algum tipo de vantagem, e também porque não eram muito simpáticos à minha pessoa. Então, não era uma oposição assim, eu quero tirar o Alfredo porque eu acho que o meu trabalho pode ser melhor que ele. Não era. Então, mas isso tudo foi uma coisa assim, não oficial. Surgiram focos, mas nunca aconteceu nada de efetivo. E como é que são as eleições? De quanto em quanto tempo? De 4 em 4 anos, e são jogadores que votam. Tem todo um trâmite, né, de inscrição de chapa, edital num jornal de grande circulação, enfim. A gente segue o que determina o estatuto. Como foi para você sair de uma sede pequena no centro e ver tudo isso aqui construído, vendo que foi você, né, relativamente, que botou isso para frente? Na realidade, isso tudo é um orgulho, né? Eu me sinto realmente feliz de estar aqui. Toda vez que eu entro aqui, eu me sinto feliz, porque você construir uma obra desse porte, que são 2 prédios com praticamente 5 andares cada um, é um feito, né? E realmente me deixa feliz, porque eu estou no futebol desde 11 anos de idade. Então,
A única coisa que eu sempre vivi e respirei foi futebol. Então, eu estou no meu habitat, eu estou no meu ambiente. Então, você poder, dentro do que você sempre fez, criar uma estrutura onde você possa ajudar as pessoas e desenvolver uma entidade, é fantástico. Eu me sinto muito feliz e fico mais feliz ainda pelo reconhecimento das pessoas. Agora, claro que eu encabecei ao longo desses anos todos, mas diga-se, é importante frisar que não foi só eu, né? Quer dizer, eu tive pessoas importantes ao meu lado ao longo desses anos, como a doutora Iara, o Lulinha, o Mauro Rezende, recentemente agora o Deninho, que já está há uns anos. Então, são pessoas que ao longo desses anos sempre estiveram ao meu lado. Eu olhava para o lado e eles estavam ali. Então, eles também têm uma importância muito grande nesse processo todo. Você tem medo de que, quando você sair da presidência, a pessoa que vir assumir não dá continuidade, não levar para frente esse projeto? Não, eu acho que ninguém é substituível, né? Eu acho que o que eu tenho que, por força até, porque hoje o sindicato tem um patrimônio. O sindicato hoje, a pessoa que vier aqui, eu brinco, hoje eu já não sou mais o presidente do sindicato, eu sou um administrador de empresas. Eu tenho que administrar isso aqui com muita segurança, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro não é da entidade, o dinheiro é dos atletas que a gente arrecada e tem que fazer voltar para eles em termos de benefício. Então, a minha preocupação é que a pessoa que venha para cá venha capacitada a administrar e que venha sabendo que aqui não é lugar para ficar rico, aqui todo mundo tem salário, eu tenho salário, todos os dirigentes têm salário, e todos os funcionários, claro, têm salário. Então, aqui todo mundo tem um salário, mas trabalha. Aqui não é emprego, aqui todo mundo trabalha. Então, a pessoa que vier, ela tem que ter essa consciência que isso é uma entidade séria, com um patrimônio grande, e que o objetivo fim é gerar benefício para os atletas que estão em atividade. Então, essa preocupação eu tenho e, de certa forma, estou meio que treinando e trabalhando o Denim, que é o nosso vice-presidente, que eu acho que está se capacitando para isso. Você já tem previsão para sair da presidência do sindicato ou pretende ainda continuar mais uns anos? Não, na realidade, eu tenho agora, eu vou até 2014, né? Porque não adiantava também montar isso tudo aqui, largar na mão assim, de outra pessoa que não tivesse já o traquejo, digamos assim, como eu já vinha. Então, a ideia é ir até 2014 e depois sair. Na verdade, nós temos outros projetos aí que eu estou tentando dar início, mas, de qualquer forma, eu mesmo saindo da presidência, eu vou estar sempre ligado, porque, queira ou não queira, eu estou há 20 anos aqui. Uma coisa eu tenho bem clara, isso aqui não é meu. O que eu tenho aqui é um grande carinho por tudo que foi feito e pelo tipo de benefício, de apoio que a gente gera às pessoas. Então, isso dá uma satisfação muito grande. Então, de alguma forma, eu vou estar sempre ligado, vou estar sempre ajudando, vou estar fazendo parte da diretoria, enfim. Mas eu acho que chegou o momento de ter realmente um outro presidente. Além do percentual do direito de arena, o sindicato sobrevive de quê financeiramente? Não, do imposto sindical e do direito de arena. E realmente isso aí foi a mudança o divisor de águas entre as estruturas existentes nos sindicatos, não só o do Rio, foi, de fato, o direito de arena, porque todos puderam ter uma verba para fazer alguma coisa efetiva para os atletas, porque antes a gente se limitava só à parte jurídica, porque não tinha dinheiro, e a parte jurídica nem remunerada era. Então, quer dizer, eram pessoas abnegadas mesmo, com ideologia, que se dedicavam. Então, agora, com todo mundo com esse recurso, né, pôde fazer alguma coisa. Então, o direito de arena e o imposto sindical, que hoje é um volume maior, até por força dos contratos melhores, né, realmente eles fazem uma diferença grande hoje na estrutura financeira. Agora, o sindicato tem uma estrutura de fisioterapia, da Academia Safit, que proporciona vários benefícios ao atleta. O sindicato ajuda de alguma outra forma os ex-atletas de futebol? Na realidade, a gente ajuda. Eu não divulgo muito isso porque são pessoas que sempre nos procuram assim, com muita dificuldade financeira. O sindicato faz isso por sensibilidade, porque eu entendo que não é nossa obrigação. A obrigação disso é do FAAP, é da ASAGAPS e é da FUGAP.
principalmente a FUGAP nem tanto, porque depende muito de renda. Mas a GAP e FUGAP tem verba federal, tem verba de tudo que é lugar, e essas entidades sim é que deveriam prestar todo o suporte ao ex-atleta. O que a gente faz aqui é o que eles deveriam fazer. Então, fazemos sim, fazemos com uma certa alegria e, ao mesmo tempo, uma tristeza, porque são pessoas que jogaram, pessoas conhecidas, não conhecidas, mas que atravessam ao longo do ano algumas turbulências e a gente está sempre socorrendo. Como é que é também você presidente da FENAPAF? Como é que é esse circuito? Não, também foi um processo natural, porque a FENAPAF ela foi fundada, a FENAPAF ela tem 2 momentos, né? A primeira fundação e a segunda, digamos assim, porque ela foi fundada em 90, por mim aqui no Rio, eu chamei alguns presidentes de sindicato e fundamos aqui. Só que a gente não tinha estrutura, nós só fundamos, mas não tínhamos estrutura nenhuma para ter uma situação a nível nacional. E também com direito de arena, a partir de 2000, aí nós estruturamos todas, registramos em Brasília, criamos nosso escritório e começamos a fundar sindicatos no Brasil inteiro. Então, hoje nós somos 16 sindicatos. Nós éramos, na época da fundação, nós éramos 5 ou 6. Então, é legal isso também, é um outro trabalho bem legal, mas é um trabalho diferente, é mais de político, a gente está sempre em Brasília, está sempre CBF, Clube dos 13, é a entidade responsável, a FENAPAF, por receber as cotas do direito de arena e repassar pelos sindicatos, que é a maneira segura que a gente tem de cobrar. Então, eu sou o presidente, mas até 5 de janeiro só, eu estou saindo. E o Martorelli, que é o presidente do Sindicato de São Paulo, vai assumir pelos próximos 5 anos. Mas por que você está saindo? Não, porque acabou o meu período, são 5 anos para cada presidente, houve um acordo de... Não tem renovação de mandato? Não, pode até ter, mas houve um acordo de cavaleiros, digamos assim, como os 3 sindicatos, Rio Grande do Sul e São Paulo, são os 3 principais sindicatos. E quando nós reativamos a federação em 2000, né? 5 de janeiro de 2005, nós fizemos um acordo de cavaleiros que nos primeiros 3 mandatos, que era 5 anos para cada um, seriam esses 3. Então, o primeiro foi o Ivo Amaral, do Rio Grande do Sul, o segundo foi eu e o terceiro agora é o Martorelli. A partir do 4º, aí qualquer um dos presidentes do sindicato pode se candidatar. Agora, se você tivesse que optar, você exerce a função tanto de presidente como de treinador de futebol. Se tivesse que optar por uma das 2 funções, qual que você optaria? Depende da minha idade na hora, porque... É difícil. O futebol, na realidade, eu gosto de ser treinador. Eu curto ser treinador, mas é uma coisa estressante e insegura. E eu curto ser presidente do sindicato pelas coisas que eu realizei aqui. E que não é uma questão de segurança, é uma questão mais de prazer e de ideologia. Como nunca houve esse momento, eu vou esperar acontecer para decidir, porque realmente... Não sei. Nesse momento, nesse exato momento. Nesse exato momento... Você é treinador do Boa Vista, é presidente do sindicato. Só pode escolher um dos 2. Eu acho que nesse momento eu ia ser treinador, porque eu quero retomar a minha alegria de ser treinador. E eu estou apostando nesse trabalho. Então, nesse momento, eu iria para lá. Realização TV Saferj.